aceitou. Davi foi um grande personagem e a vida dele foi cheia de encontros e desencontros. Quando ele enfrentou o gigante Golias, foi um encontro onde ele apareceu para Israel, apareceu para as pessoas, apareceu para o rei. E depois, lá já mais velho, ele teve um desencontro, que foi uma grande decepção, quando ele se encontrou com Batseba, cometeu o pecado terrível. O filho pródigo, ele sai de casa, ele pede a herança que ele tem direito do pai, ele sai de casa e vai viver sua vida no mundo. E ele sofre, ele perde tudo, depois ele volta. Que reencontro! O pai estava esperando ele de braços abertos. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo falhado, o pai estava ali. Então nós vemos que é cheio de histórias de encontros e desencontros na Bíblia. E assim também é na nossa vida. Essa semana eu estava vendo uma história que me chamou muita atenção. Uma história muito emocionante. Aconteceu há muitos anos atrás no Brasil, mais precisamente no Nordeste, uma adolescente de 13 anos engravidou e era de uma família muito pobre na periferia de Recife, Pernambuco, muito pobre, morava numa favela no subúrbio de Recife, e ela se encontrou grávida, ficou grávida com 13 anos de idade. E ela não tinha condição nenhuma de cuidar desse filho. Então, orientado pelos familiares, pelas pessoas, uma espécie de conselho tutelar, ela levou o filho para adoção. Teve um filho super saudável, apesar de muito novinho, teve um filho super saudável, muito bonito, mas ela teve que dar para adoção, porque ela não tinha condição nenhuma de cuidar. Então ela leva essa criança para adoção e uma família americana adota. Eles vão, pegam a criança, uma família americana de situação financeira muito boa, e eles trazem essa criança para os Estados Unidos e dão a ele uma vida de primeira. Boas escolas, educação de primeira, com uma família. E essa criança ela teve várias oportunidades. Cresceu num nível social muito alto. Mas a mãe, depois com o passar do tempo, agora já não tão adolescentezinha mais, ela começa a sentir a dor da perda de um filho. Ela sente isso como a perda de um filho. Ela começa a sentir a dor. Quem tem filho sabe, quando você fica um pouquinho longe, dói. Você imagina você ficar anos e anos e você tem uma incerteza. Você nunca mais pode ter a chance de rever aquele filho. E ela agora cresceu, já é uma jovem, com 20 e poucos anos, mas ela nunca esqueceu. E ela tem que ser internada porque ela entrou em depressão profunda. Ela passa 2 anos no hospital, de tanta saudade de ver o filho, de saber se o filho está bem, de imaginar, porque ele saiu, ele tinha meses de imaginar como que ele estava. Como eu disse, o filho cresceu, a família deu todas as oportunidades e ele começou a se interessar muito pela música, ele começou a tocar instrumento, cantar, e certa vez, já jovem, com quase 30 anos, ele foi num programa de um show de calouros aqui nos Estados Unidos, participar do programa, e ele cantava muito bem, ele começou a cantar uma música muito bonita, ele impressionou os jurados, e um dos jurados perguntou para ele: David, o nome dele é David, você canta muito bem, você tem uma carreira, um futuro promissor na música, você foi muito bem aqui hoje, qual é o seu desejo? Foi aí que ele revelou, ele falou, porque os pais sempre deixaram ele saber que ele era filho adotivo, a única coisa que ele sabia, que ele era filho adotivo do Brasil, e que a mãe morava em algum lugar, numa cidade chamada Recife, no Brasil. Ele nunca mais tinha ido ao Brasil. Nunca, nunca. E nesse programa, quando perguntaram a ele, qual é o seu sonho? Provavelmente o jurado estava esperando uma resposta assim, fazer sucesso, vender muitos discos e ter uma carreira sólida, né? Todo mundo quer ter sucesso. Ao contrário, ele falou assim, eu tenho um grande sonho no meu coração, um grande desejo, que é de reencontrar a minha mãe. Eu saí de casa, com poucos meses, minha família
muito pobre. E só ouvi falar da minha mãe pela minha mãe atual, né? Mas eu tenho um sonho de conhecer minha mãe biológica. E ele falando essa história numa TV, num canal americano, um repórter no Brasil que estava na internet assistindo o programa, viu, se interessou, porque ele era lá de Recife, ouviu o nome da mãe, que o rapaz falou o nome da mãe, que ele também aproveitou o momento no programa para fazer uma propaganda para realizar o sonho dele. Esse repórter correu atrás, localizou a mãe, entrou em contato com ele, e começou a armar aquele circo para fazer o reencontro. Quando ele contou para a mãe, ela quase teve um ataque cardíaco, porque ela estava naquela expectativa. Então, eles programou tudo, e isso tudo foi filmado, documentado, uma história linda, fantástica. E eles vêm nos Estados Unidos, próximo de Nova York, uma cidadezinha pequena de 5.000 habitantes. Eles mostram a casa, a vida que ele levava. Ele agora já estava sendo um cantor já conhecido. E ele topa ir no Brasil reencontrar com a mãe. Então ele se prepara, aprende 2, 3 frases de português, que ele não sabia nada. Ele parte em busca do sonho dele. E ele chega, e a mãe já está preparada para esperando, e quanta emoção naquela cena. A mãe agora já com seus 40 e poucos, já casada, com a vida um pouquinho melhor, ainda muito pobre, mas um pouquinho melhor. De repente o filho vem com o repórter lá embaixo. E a mãe já está grandona, assim, gordona, aprendeu uma frase em inglês. I love you. Foi a única frase que ela aprendeu. Porque o filho não falava nada de português, ela não falava nada de inglês, mas essa frase ela aprendeu. E quando ela avista o filho, 30 metros de distância, ela estava descendo um morro, umas escadas assim de chão, e ela começa a descer com dificuldade, vai cambaleando e vai. Quanto mais ela desce, mais emoção te dá de assistir. E ela corre ao encontro do filho, os dois se abraçam forte. Claro, ela chora, ele chora. Quase 30 anos depois, ela encontra um filho. Saiu um bebezinho, agora está um homem formado, bem educado, um homem que se deu bem na vida. E os repórteres questionaram ele, como é que é? Agora você ama mais a mãe que te criou ou a mãe biológica? Ele falou, olha, eu tive a sorte de ter duas. Não dá para comparar um amor. Uma gerou, a outra criou, deu tudo, e ele, agora com 2 mães, com 2 famílias. Por que eu estou contando isso aqui? Porque história de encontros marcam a nossa vida. Você lembra a primeira vez que você encontrou a mulher da sua vida? O homem da sua vida? Você lembra a primeira vez que você pegou seu filho no colo? Quanta emoção. Pegar aquele bebezinho no colo, tão indefeso, tão puro. Quanta emoção. Mas eu estou contando casos de encontros na nossa vida, mas a Bíblia, como eu falei, também está cheia de encontros. Eu separei 2 encontros especiais com Jesus, de personagens da Bíblia com Jesus, lembrando que os personagens da Bíblia são pessoas como nós. Alguns tiveram a sorte de encontrar Jesus pessoalmente aqui na Terra, outros ainda só espiritualmente por enquanto, mas eu separei 2 textos de 2 personagens que encontraram com Jesus para a gente aprender algumas lições. O primeiro está lá em Lucas, capítulo 5, eu gostaria que a igreja abrisse comigo. 2 personagens bem marcantes que se encontraram com Jesus e tiveram a vida transformada. Lucas capítulo 5. Versos de 1 a 11. Eu vou ler rapidamente, os irmãos acompanham. Nós vamos ver o antes e o depois na vida de uma pessoa, o antes e o depois do encontro com Jesus. A pesca maravilhosa. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago.
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que se lhe rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu vou falar um pouquinho da história de Pedro. Esse aqui é exatamente o momento, provavelmente, do primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pedro, como vocês sabem, era pescador profissional. Ele dependia da pesca para vender os peixes, para sobreviver. E ele morava nas proximidades ali de Cafarnaum, uma cidade à beira-mar, no Mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago, né, de água doce, bem grande. E ele saía para pescar. O texto diz que eles foram pescar à noite, porque um pescador profissional sabe que à noite é o melhor horário para se pegar o peixe. Os maiores e os melhores peixes saem para comer à noite. Então eles foram à noite, na esperança de encher o barco para vender no outro dia. Só que o texto diz que já era de manhã e eles estavam lavando as redes porque não tinham pegado nada. Você imagina, passa a noite inteira, joga a rede e puxa vazia, joga a rede e puxa vazia, não pega nada. Quão frustrante que não foi para ele e mais os sócios dele? Saíram, ficaram e nada apanharam. O texto também diz que vinha Jesus andando ali na beira do mar e a multidão, porque onde Jesus ia, a multidão estava com ele. Esse texto, Jesus está iniciando o ministério dele com pouco mais de 30 anos. Jesus está, das primeiras mensagens que ele prega foi nesse momento. Então Jesus está iniciando o ministério dele. Os judeus, desde a promessa que Deus fez para Abraão, estavam esperando o Messias. E eles ainda não sabiam, a maioria, que Jesus era o Messias. Só quando Jesus começa a fazer milagres, a curar, a libertar endemoniado, a ressuscitar mortos. Então isso começa a chamar a atenção das pessoas, eles começam a ir atrás de Jesus. E indo atrás, eles começam a ouvir a palavra. Jesus, então, chega, se aproxima, como a multidão estava apertando ele, o texto diz que ele sobe no barco de Pedro. Veja bem, Pedro estava voltando cansado a noite inteira, ele ia dormir para mais tarde ou à noite e ir de novo, porque ele dependia daquilo, era o trabalho dele. Quando ele está terminando de lavar as redes, Jesus entra no barco. O que Pedro pensou? Poxa, passei a noite inteira, não peguei nada, agora eu estou aqui cansado, os braços estão que não aguenta mais. Mas ele entrou, fazer o quê? Então Jesus ele entra e começa a pregar de dentro do barco para a multidão. E começa a pregar, e começa a pregar. E Pedro cansado, querendo ir embora para dormir, não sabia direito quem era, provavelmente já tinha ouvido falar, mas não sabia ainda quem era, que era o Messias, que era Jesus. E de repente, quando Jesus termina, ele fala com Pedro: Pedro, leva o barco para o fundo um pouquinho e joga a rede. Ele falou: Senhor, mestre, eu passei a noite inteira tentando pegar peixe, tentando pescar e não consegui nada. E tem uma coisa, eu sou pescador, o senhor é carpinteiro. Imagina o que ele pensou. Se eu que sou pescador não peguei, hoje o mar não está para peixe, hoje é dia do peixe.
Mas tem uma parte que chama muita atenção minha, que ele fala assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é que às vezes falta na nossa vida. Às vezes a gente está batalhando em alguma área da nossa vida, lutando contra um pecado, ou tentando melhorar de vida, ou tentando enfrentar um obstáculo. A gente vai do nosso jeito, a gente quer enfrentar do nosso jeito, a gente quer lutar da nossa maneira. Pedro pescou da maneira dele a noite inteira, não pegou nada. Mas dessa vez ele falou: não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Aí vocês conhecem a história, ele lança as redes, ele pega tanto peixe, que ele chama o barco dos sócios dele, Tiago e João, que estão próximos, e o texto diz que era tanto peixe que encheu os dois barcos a ponto de quase ir a pique. Então os barcos quase se arrebentaram de tanto peixe. Outra coisa que me chama muita atenção, no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, observa, quando Jesus entra no barco e o milagre acontece, Pedro pensou assim: bom, eu sou pescador, o que é que eu preciso? Peixe. Ele me ajudou, eu peguei bastante peixe, então agora, valeu Jesus, obrigado, fui abençoado, retira-te de mim. Aí o que Jesus fala? Não, Pedro, está enganado. Você está muito enganado, Pedro. Eu não passei na sua vida para te dar um milagre. Eu estou entrando na sua vida para mudar a sua história. É isso que Jesus está fazendo nessa noite. É isso que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Ele não quer entrar no seu barco e te abençoar uma vez. Eu vou te dar um emprego. Eu vou te dar um esposo, que você tanto quer. Ou eu vou te dar um marido. Ou eu vou te dar um filho. Não é isso também, mas não é só isso. Observe o que Pedro falou: retira-te de mim. Já fui abençoado, já tenho peixe, amanhã eu vou vender, agora eu vou vender meu peixe. Não. De agora em diante, segue-me, Pedro. Eu te farei pescadores de homens. Por quê? Porque o propósito de Jesus no nosso barco, na nossa vida, é a transformação. Uma vez que você ouve a palavra de Jesus, que você tem um encontro pessoal com Ele, Ele quer mudar a sua vida. Não vai apenas encher o seu barco de peixe, ou não vai apenas te dar o marido dos seus sonhos, ou o trabalho dos seus sonhos, ou vai te ajudar a enfrentar suas dificuldades. Ele quer que você siga-o. E uma vez que você seguir, a história da sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Um outro personagem que eu queria compartilhar, falamos um pouquinho de Pedro, eu escolhi logo 2 casca grossa do Novo Testamento, que é para a gente aprender mesmo o que é o encontro com Jesus. O outro está lá em Atos, capítulo 9, queria que os irmãos acompanhassem mais uma vez, Atos capítulo 9. Isso aqui também tem uma história de vida incrível. No versículo 1, vamos começar do 1, a história de Paulo. Antes de encontrar Jesus, ele era Saulo de Tarso. Depois do encontro, ele passa a ser Paulo. Vamos lá então, Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco.
Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Até aqui. Vou falar um pouquinho rapidamente da história de Paulo. Saulo, ainda aqui antes do encontro com Jesus, ele era de uma família boa, vivia em Tarso, ele era judeu. O texto diz que ele era judeu de judeu. Isso significa que ele era da linhagem pura, ele era filho de uma judia, da tribo de Benjamim. Benjamim era a tribo mais querida, era do filho caçula de Jacó, então era a tribo mais querida, a tribo mais amável. Tanto que quando Deus foi levantar o primeiro rei de Israel, ele escolheu da tribo de Benjamim. Ele escolheu o rei Saul. Por isso o nome de Saulo, em homenagem ao rei Saul. Saulo. Saulo, ele, quando ainda era jovem, ele foi mandado pelos seus pais para Jerusalém, para estudar. Igual hoje, quando você manda um filho para uma universidade, numa cidade vizinha, numa cidade maior, os pais de Saulo mandaram ele para Jerusalém, para ele estudar lá, com o melhor professor da época, chamado Mestre Gamaliel, que estudava no templo. Ele cresceu, então, falando alguns idiomas, aprendendo a lei judaica, e ele era, o texto diz, a Bíblia diz que Paulo era muito inteligente, ele se destacava em relação aos demais jovens da idade dele. Ele vai para lá, ele começa a estudar a lei, e ele fica incomodado porque começa um movimento de cristãos. Não sei se você sabe, mas Paulo viveu no mesmo tempo de Jesus. Enquanto Jesus andava por Cafarnaum, andava por Jerusalém, Paulo estava em algum lugar na mesma região, só que eles nunca se encontraram. Depois que Jesus morre e ressuscita, os seus seguidores começam a pregar o amor de Deus para a remissão dos pecados, para a salvação. Quem cresce seria salvo. Só que aquilo começa a incomodar os líderes religiosos, e um deles é Paulo. E ele fica incomodado, ele começa a perseguir essas pessoas que são chamadas de cristãos. O primeiro relato dele na Bíblia é quando estão apedrejando um jovem chamado Estevão, e a Bíblia fala que Paulo estava ali e consentia na morte dele. Então ele começa a perseguir, e ele vai crescendo, vai estudando, e ele se torna importante no meio de Israel. Certa vez ele pede carta para o mestre da sinagoga, lá para o sacerdote, para ele perseguir e aprisionar cristãos, homens, mulheres. Você vê que ele tinha uma influência. Então ele agarra essa carta, e ele já tinha perseguido tanto em Jerusalém, mas tinha prendido tanto em Jerusalém, que agora ele começa a sair nas vizinhanças. E dessa vez ele ia para Damasco, uma cidade próxima. Só que no caminho de Damasco ele tem um encontro. O texto diz que uma luz brilha muito forte. Ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali era o próprio Jesus falando com ele. E quando ele responde: quem és tu, Senhor? Pode ver que a palavra Senhor está em letra maiúscula. Ele sabia com que ele estava falando. Ele reconheceu que era Jesus. E o texto fala que ele fica cego, é levado para a casa de um irmão, um dos irmãos que estava lá em Damasco. Tinha judeus, tinha cristãos ali também. Então é levado para a casa de um homem chamado Judas, não o Iscariotes traidor, que já tinha morrido, mas um outro Judas. Judas era um nome muito comum na época. Então ele é levado para a casa de Judas, e Deus fala com Ananias. Ananias era um servo do Senhor que morava em Damasco, que vivia adorando e buscando a Deus. Certa vez, ele ia buscando a Deus, fala: Senhor, e Deus fala com ele. Deus fala assim: Ananias, eu quero que você desce e vai lá numa casa, lá na rua da direita, uma rua chamada Direita, na casa de Judas, porque tem um homem lá que eu quero que você vai orar por ele. Sim, Senhor, claro. É Saulo de Tarso. Ele tomou um susto, porque Saulo era famoso como perseguidor dos cristãos.
Todo mundo conhecia a má fama de Saulo, de Paulo. Todo mundo conhecia a má fama. E Ananias é mandado para lá. E ele, interessante que ele debate com Deus. Ele fala, Senhor, o Senhor está me mandando falar com Saulo, com Paulo? Dá a impressão que ele quer explicar quem é. Saulo é o maior perseguidor de cristãos, talvez o homem mais cruel da face da terra. Aquele que prende, que mata, que apedreja os cristãos. O Senhor quer que eu vou falar com ele? Deus disse sim. Para você entender melhor, deixa eu te explicar como que é essa situação. É como se eu chegasse para o Daniel. Daniel é um homem de Deus, um adorador, que está todo domingo aqui, buscando. Como se Deus chegasse para você, Daniel, e falasse assim, Daniel, amanhã você pega um avião, vai para o Iraque, e você vai encontrar com o chefe do Estado Islâmico, com o maior líder do Estado Islâmico. Era mais ou menos assim o encontro. Paulo, naquela época, era como se fosse o líder maior do Estado Islâmico. O Estado Islâmico vocês conhecem. Eles perseguem os cristãos, porque eles não aceitam a nossa doutrina, então eles perseguem, eles matam, vários tipos de mortes bárbaras que a gente vê aí. Então é mais ou menos assim, se Deus mandasse você amanhã ir lá orar, impor as mãos para o chefe deles. Sua reação ia ser de medo, Daniel. Por mais fé que você tenha, por mais fé que eu tenha, se Deus aparecesse para mim em visão, como apareceu para Ananias, e me mandasse para lá, eu até ia, mas eu ia tremer. Confesso que eu ia ficar com medo. Porque nós somos seres humanos, nós temos medos. Nós somos movidos por emoções. Por mais que eu tenha fé, por mais que eu estou aqui, fala, Deus, ele só sabe matar cristãos, é degolado, é afogado, é queimado, é crucificado, e o Senhor quer que eu vou para lá? E foi isso que Ananias falou com Deus. Não, Paulo, não, manda outro. Mas Deus falou, é você. Então ele vai. O texto diz que ele vai. Eu imagino Ananias indo na casa de Judas para encontrar Paulo. Como foi essa caminhada dele? Passo a passo, ele pensou, ai meu Deus, meu pescocinho, ai Senhor. E ele chega, ele deve ter batido na porta assim, ó. Não tem ninguém não, vou embora. De repente Judas abre. Pode vir, Ananias. E ele vai trêmulo. Só que ele não sabia que ele chegava lá, ele encontrou um homem cego, um homem que estava 3 dias sem comer. Você já ficou um dia sem comer? Que sensação. Você fica um dia sem comer, você chega em casa, você está delirando. 2 dias sem comer, você não levanta da cama. E o texto falou que ele ficou 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. O homem estava fraco. Ele era poderoso, ele matava, mas agora ele estava fraco. 3 dias sem comer e sem beber, jogado no chão de uma cama. E quando Ananias vê Paulo naquele estado, aí ele cresce. Ei, varão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor me mandou orar por ti. Em 2, 3 segundos ele tem uma mudança. Porque agora ele cresceu. Agora ele viu o estado de Paulo, olha o estado de Paulo. Jogado às traças. Mas ele pensou o quê? Vou chegar lá, vou encontrar um homem armado, pronto para acabar com a minha vida, porque ele persegue cristão. Eu sou cristão. Olha o encontro. Mas quando ele chega lá, ele vê a situação e ele realmente entende que Deus era com ele. Então ele impõe as mãos sobre Paulo, ele ora com Paulo, e Paulo então, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ser transformado. Ele passa ali 3 dias sem comer, sem beber, e em oração. O texto diz que ele ficou orando na casa de Judas, e então chega Ananias lá e começa a orar por ele também. Olha agora a vida de Paulo depois. Paulo, depois que ele foi transformado, depois que ele conheceu Jesus, porque ele tinha feito muito mal para os cristãos, ele entrava nas igrejas, ele perseguia, ele aprisionava mulheres, homens, crianças, aprisionava todo mundo. Então ele estava, depois que ele se encontra, ele estava com o coração tão triste que ele falou assim, agora eu vou fazer tudo o que eu posso para honrar o nome do Senhor. Então, ele foi em Damasco para perseguir as igrejas, as sinagogas, para matar os cristãos. E agora ele sai da casa de Judas, depois ele se alimenta, ele recobre a sua força e ele sai.
E as pessoas assustadas, com medo, porque ele era o bambambam da época, ele era o general todo-poderoso. E ele sai e começa a pregar o nome de Jesus. E as pessoas, o que é isso? Esse homem que perseguia cristão, que não acreditava, agora ele está pregando esse mesmo tal de Jesus, esse mesmo Nazareno? O que é isso? Que transformação foi essa? Então ele começa. E o texto diz que Paulo começa a fundar igrejas, começa a pregar o evangelho, começa a anunciar Jesus, falar do amor de Jesus, contar as experiências próprias dele. Aí você pensa, então a vida dele transformou para muito melhor. Claro, transformou para melhor. Mas olha o que ele passou. Quando ele sai e começa a anunciar, ele, entre outras coisas, ele foi várias vezes preso. E a prisão da época, lá daquela região, não é igual nós temos hoje, numa cela, 3 refeições por dia, banho de sol, não. Sabe como que era a prisão da época? Eu fui estudar para entender. Eles colocavam os presos nas fossas de esgoto, algemado, amarrado. Você já imaginou? Você já abriu a fossa de um bueiro? É terrível. Tanto o cheiro que sai, quanto as criaturas que saem de lá de baixo, lá de dentro. Parece até alienígena, de outro planeta, que é tanta coisa que sai. E você imagina que ele era acorrentado, ele ficava preso nesses locais. Então ele foi preso algumas vezes, ele foi chicoteado, ele apanhou, ele foi apedrejado. Uma vez ele foi apedrejado, jogaram tanta pedra nele que ele caiu e foi dado como morto. Chutaram ele assim, estava igual um cachorro morto. Porque ele estava entendendo que agora convinha a ele sofrer. Ele tinha feito tanto cristão sofrer, agora convinha a ele sofrer pelo nome de Jesus. E eu tenho mais um texto aqui, para a gente ler rapidamente, como que o final da vida de Paulo, ele estava preso, onde ele escreveu a última carta de Timóteo. Dos 13 livros que ele escreveu, o último foi 2 Timóteo. E ele escreveu esse livro da prisão, nessas condições que eu falei para você. Então ele passa toda uma vida depois, vários anos pregando o evangelho, apanhando, sendo preso, expulso, sendo humilhado, mas ele não desiste, ele vai para a Grécia, vai para Tessalônica, vai para Jerusalém, e fica rodando. Tem as famosas viagens missionárias de Paulo, que vocês conhecem. Chega no fim da vida, preso, ele já foi sentenciado, aqui ele já tinha recebido a sentença de morte, já ia para a forca, ele já sabia, ele já tinha sido preso e foi solto, preso e solto. Dessa vez não tinha mais saída, ele tinha sido preso e acabou. Agora ele ia ser encaminhado para ser decapitado. Então ele escreve um texto que me chama a atenção também, está lá em 2 Timóteo, no versículo 4, para a gente terminar. Capítulo 4, no verso 6. Olha as frases de Paulo. Uma das últimas coisas que ele escreveu. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De novo, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fiquei pensando, combati o bom combate? Foi aprisionado, tomou pedrada, foi apedrejado, apanhou, foi humilhado. Que bom combate é esse? Não pode ter escrito isso. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente vem para Jesus, a vida vai ser só coisa boa. Só coisa boa. Mas o Paulo me diz uma coisa totalmente diferente. Ele chega no final da vida dele, passa por tudo que ele passou, e ele fala, combati o bom combate. Saulo, antes de Jesus, depois do encontro ele vira Paulo. Esse homem cheio de fé e coragem, a vida dele foi transformada. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre esses 2 encontros. 2 homens
que tinham suas vidas antes de encontrar Jesus, e depois eles encontram Jesus. Jesus entrou no barco, o outro passou pela estrada de Damasco. Eu espero que nessa noite, se você não teve um encontro com Jesus, que você permita que Ele entre no seu barco. Ou, se de tudo você não permitir, que você vá para Damasco, que no caminho de Damasco Ele te encontre. Como que está o seu coração nessa noite? Como que está a sua vida? Como foi o seu encontro com Jesus? Como é o seu dia a dia com Ele? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Por que hoje se fala tão pouco da volta de Jesus? A gente está muito preocupado com família, muito preocupado com o nosso emprego, muito preocupado com o nosso status, com o nosso dinheiro. A gente está se esquecendo da promessa que um dia Ele vai voltar. Nós estamos muito ocupados nesse mundo corrido, estamos falando pouco da volta de Jesus. Um dia todos nós teremos um encontro com Ele nos ares. Se você o aceitou, se você acreditou nele, você vai subir e encontrar com Ele nos ares. Se você não fez isso ainda, hoje é tempo, a oportunidade está aí. As profecias estão se cumprindo. Tudo que a Bíblia vem falando, tudo que a gente tem lido tem se cumprido. Olha como está o mundo. Perseguição aos cristãos, a ciência se multiplicando, o amor se esfriando. O diabo tem ocupado muitas pessoas com os afazeres do dia, com a correria do dia. É correr atrás de tudo, dinheiro, 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 vida, viagem, viagem, sexo, amante e vida. Nós estamos esquecendo que um dia, todos nós vamos ter um encontro com Ele. Uns para a salvação eterna, para morar com Ele na Nova Jerusalém. Outros apenas para ouvir a sentença do julgamento, de como foi sua vida aqui, viver separado dEle. Cristo teve um encontro com a cruz, para que você pudesse ter um encontro com Ele. Eu quero ler um último versículo. Abre sua Bíblia no último livro da Bíblia, no último capítulo. E eu vou terminar essa mensagem com essas palavras que Jesus deixou para a gente. Apocalipse, no capítulo 22. Não se esqueça, igreja, todos nós um dia vamos encontrar com Jesus. Apocalipse 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A música que eles cantaram aqui hoje, Maranata, vem, Senhor Jesus, é uma música que ela tem que ser cantada diariamente na nossa vida. Nós temos que ansiar pela volta de Cristo. Esse mundo está indo de mal a pior. Mas se você escolheu estar aqui hoje, é porque você tem consciência que um dia você vai encontrar com Ele. Faça como Pedro. Deixa Jesus entrar no seu barco. Senão você vai ter que fazer como Paulo. Caminhando para Damasco, caiu no chão. Subitamente uma luz forte cegou ele. Não importa a maneira. O importante é que você tenha um encontro com Ele. Em todas as áreas da sua vida. Que você reconheça que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Naquela área que você é mais fraca, você peça a Ele para te ajudar. A Sueli vai cantar uma música aqui, que fala justamente isso. O grupo de louvor já cantou. E logo após nós vamos estar orando. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, lembre-se, ainda há oportunidade. Abaixe a sua cabeça.